Olá, gente, sejam bem-vindos à nossa última aula do nosso curso gratuito de SketchUp para paisagismo. Nessa aula nós vamos terminar aqui, de fazer a composição, né? Eu vou mostrar mais algumas técnicas. Não vou me ater a compor todo esse espaço, mas sim a mostrar mais umas técnicas legais. Vou falar brevemente de duas ferramentas que eu não falei para vocês ainda, que é a circunferência e o polígono. E o principal dessa aula nós vamos trabalhar com texturas. Então vou explicar aqui algumas formas de trabalhar com texturas nesse espaço, como na verdade funciona na essência a parte de pintar, de texturizar dentro do SketchUp, para que vocês já consigam compor também algo legal aí com cores e texturas. Essa aula não é uma aula completa de texturas. No curso completo eu ensino tudo sobre texturas, desde trazer texturas da internet, de um porcelanato, uma textura de pedra, um revestimento de parede, que você pegue numa loja, uma imagem de uma loja, como trazer para cá, para dentro do SketchUp, como você faz para colocar uma textura e que ela não tenha repetições, né? Porque existe um problema sério quando a gente traz texturas da internet e não sabe pesquisar, e também existe um software que chama-se GIMP, que faz um mapeamento automático para que a textura fique sempre dando continuidade, né? Não fique... vou mostrar para vocês aí daqui a pouco, mas que não fique aquela repetição ou emendas entre elas. Eu também mostro um pouco sobre a teoria da cor. Essa parte de teoria da cor é uma parte de teoria, mas que eu vou mostrar a teoria, a gente já vai aplicar em exercícios lá no curso completo, para vocês entenderem como funcionam as análogas, as complementares e o que elas causam entre si quando a gente faz uma composição de texturas e cores. Também mostro várias outras coisas, como por exemplo, como trazer uma foto que você tirou da casa do seu cliente, colocar essa foto dentro do SketchUp com o Match Photo e, através dessa foto, você conseguir desenhar esse espaço de uma forma rápida e simples. Então isso facilita muito também para quem quer ter um trabalho mais rápido, mais ágil. Só vai lá, tira uma foto de uma perspectiva do canteiro que você vai trabalhar ou do quintal, leva para o SketchUp, arruma um Match Photo com as linhas de perspectiva e ele já cria um 3D daquela foto. Você só vai precisar compor ou trocar uma textura de parede e tudo mais. Então, gente, eu queria que vocês soubessem que esse curso básico, eu não quis dar um curso básico gratuito, um curso bobinho. Eu quis ensinar de verdade para vocês, paisagistas, agrônomos, biólogos, começarem a desenhar com as próprias mãos, mas agora no computador, porque eu acho que hoje em dia existem ferramentas fenomenais para a gente desenvolver o nosso projeto, que a gente consiga alterar de uma forma rápida, que a gente consiga fazer apresentações muito mais impactantes para os nossos clientes, que consiga ganhar mercado. E como hoje em dia tem poucas pessoas que apresentam trabalhos dessa qualidade, você que é paisagista, que se pegar trabalhos, principalmente renderizados, e apresentar nessa fase que a gente está de desenvolvimento de softwares aqui do Brasil, você provavelmente vai se destacar no mercado. Então eu tenho convicção que esse curso básico vai te ajudar bastante e tenho plena convicção que o curso completo vai te ajudar de uma forma plena em todas as etapas do seu projeto. Por isso, eu queria convidar vocês a participar desse curso completo. Ele é um curso completo que tem basicamente 4 cursos dentro dele, né? Que se você fosse comprar cada curso separado, sairia mais caro e talvez nem tivesse a qualidade e o cuidado que eu tenho das ferramentas separadas próprias para o paisagismo. Então, vale muito a pena participar. E se você não tem condições financeiras de participar desse curso, eu não quero que você limite, que você pare os seus estudos agora, que você pare o seu desenvolvimento. Por isso, se você não tem, eu vou colocar aqui embaixo ou aqui em cima, não sei, o meu e-mail. Manda um e-mail para mim, tá? Eu consigo aí um desconto para você e que você continue os seus estudos e continue ampliando muito mais a possibilidade de coisas que você pode fazer com o computador, de apresentações que você pode fazer do seu trabalho, de ideias que você pode tirar da cabeça e representar. Então essa é a nossa última aula do nosso curso básico. Espero ter colaborado com vocês e espero continuar colaborando muito com vocês e que a gente se veja aí no nosso curso completo. Então é isso aí, vamos começar. Eu vou ensinar mais uma dica aqui para vocês fazerem cópias múltiplas, tá? Como você fazer aqui. Basicamente, existem duas formas da gente fazer cópia múltipla, tá? Eu vou mostrar as duas para vocês aqui fora. Deixa eu pegar aqui, vou fazer um quadradinho. Vou criar aqui um grupinho.
E beleza. Vou copiar ela aqui para cá também, ó, para esse lado. Esse quadradinho que eu tenho aqui, eu vou fazer uma cópia com o mover e Ctrl, tá? Mover, aperto o Ctrl, ele vai adicionar o sinal de mais e vou trazer uma cópia para cá, ó. Cliquei. A partir do momento que eu fiz uma cópia, eu consigo multiplicar ela várias vezes para frente, tá? Mantendo o mesmo espaçamento que eu tenho entre elas. Então, eu consigo fazer uma cópia daqui para cá e falar, eu quero mais 10. Ele vai pegar esse mesmo espaçamento e fazendo mais 10 cópias para a gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Para fazer isso, 10x ou 10 asterisco e Enter. Olha lá, copiou ali 10 vezes. A outra forma que a gente tem de copiar é o seguinte, ó. Eu pego, na verdade eu já falei sobre as duas, mas aqui é só para vocês recapitularem e fortalecerem isso daí. Se eu pegar aqui, ó, com o mover e o Ctrl e fizer uma cópia até aqui, ó, por exemplo, ó, tal. Em vez de usar o X, que ele sairia copiando lá para frente, se eu usar o barra, ele vai dividir o espaço interno por cópias. Então, coloco lá barra 2, ou barra 3, né? Enter. Olha lá. Então, ele coloca ali mais peças ali no meio. Ele sempre conta com a cópia, né? Então, são 1, 2, 3. Certo? Então, a diferença entre elas é que uma, quando eu copio, ela vai jogando lá para frente, se eu usar o X ou o asterisco. E se eu usar o barra, eu copio para o ponto final e ele divide os espaços internos. Quando a gente vai fazer um canteiro, o ideal é que a gente use o barra. Porque se eu pegar lá e fizer uma cópia para cá, ó, eu posso digitar lá, por exemplo, x10, né, e tal, ele vai fazer 10 cópias aí para mim. Só que quando eu for lá, ó, ver de longe, eu nunca sei onde vai chegar. Eu tenho que ficar experimentando x11, x12, até ver quantas cópias vão caber naquele espaço, e eu nunca vou saber exatamente onde vai terminar. Se você já sabe onde você quer começar uma vegetação e já sabe onde você quer terminar com ela, e você quer algumas entre elas, a melhor ferramenta para usar é o barra. Copia até um ponto final, eu quero que tenha aqui no começo da piscina uma e quero que tenha aqui outra no começo do canteiro. E aí você divide os espaços internos por cópias. Vou pegar lá o mover e o Ctrl, vou trazer aqui para cá, clico, barra 6, Enter. Olha lá, já dividiu e eu coloquei certinho aqui para terminar nesse espaço. Aqui vocês vão ver que na aula passada eu falei, né, sobre cópias, né? Falei sobre repetição. Que essas repetições elas matam o nosso desenho. A vegetação não fica natural, não fica boa. O ideal é que você gire um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, gira outro assim. Lá no curso completo, na aula 3, eu ensino como girar essas plantas com um plugin muito interessante que ele faz isso automaticamente. Ele já gira uma para o lado, já gira outra para o outro, já abaixa um pouquinho uma, já levanta outra, tá? Então aqui a forma que a gente vai trabalhar é um pouco mais chata, mas tem que fazer, tá? Para ficar com uma qualidade boa, o ideal é que faça. Então eu pego aqui, seleciono uma delas, pego a ferramenta escala e diminuo um pouquinho o tamanho dela, aqui pela quininha. Pego aqui a ferramenta mover, clico aqui num sinalzinho de mais e giro um pouquinho para lá. Seleciono uma outra aqui, pego lá o mover e pego lá e giro um pouquinho essa para cá. E aí você ia conseguindo ter resultados diferentes entre as plantas para que não dê aquela repetição marcadinha. Tá bom? Não queria também falar de novo aqui do curso completo, porque existem muitas ferramentas muito interessantes que eu estou ensinando lá para distribuição de plantas, para distribuição de seixos, de pedriscos, coisas que não deixam o SketchUp pesado, tá? E tem uma delas que é muito interessante, que eu saio clicando em alguns pontinhos onde eu quero essa vegetação, seleciono essa vegetação e ela espalha nesses pontinhos. E não só isso, eu consigo pegar essa vegetação e falar assim, eu quero substituir todos os lugares que tenha ela por uma outra espécie. E ele já atualiza ali automaticamente, substituindo aquela vegetação por outra. O que faz você conseguir experimentar, né, várias vegetações. Você baixa algumas, deixa no cantinho ali e fica de uma forma prática substituindo elas para ver quais que ficam mais legais. Mas aqui voltando para o nosso curso básico, eu vou mostrar também como funciona aqui essa ferramenta circunferência. Vou pegar ela aqui,
tá? Essa daqui, círculo. Se eu clicar e abrir ela bastante, ó, vou digitar lá o raio dela, por exemplo, que é a metade, né, do tamanho dela, 3, Enter. Então ele fez lá um raio de 3 metros, ou seja, 6 metros de diâmetro, né? Se eu aproximar aqui, vocês vão ver que ela está super marcadinha. Olha como está marcadinha. Toda a circunferência e todo o arco do SketchUp ele é feito por segmentos de reta. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, antes de fazer a circunferência, eu vou dar um clique lá na circunferência, ele vai aparecer, deixa eu só minimizar isso aqui para não confundir. Ele vai aparecer aqui embaixo, ó, 24, que é a quantidade de lados que ele vai ter, tá? Para fazer essa circunferência. Se eu pegar, por exemplo, e digitar lá 50, Enter, quando eu fizer uma mesma circunferência aqui de 3 metros de raio, ó, vou aproximar para vocês, vocês vão ver que essa curva está mais delineada, ó. Ainda está um pouco marcada, ó, consigo ver algumas quinas. Mas em comparação com essa, olha só a diferença. Então você consegue escolher a quantidade de segmentos de reta que você vai ter em circunferências e em arcos, para que não fique uma modelagem quadradinha. Tome só um pouco de cuidado para não exagerar nisso, que isso vai fazer com que o seu modelo do SketchUp também fique mais pesado, tá bom? Se eu já fiz uma circunferência, tem como eu alterar essa quantidade de lados? Tem. Se eu selecionar aqui com o botão direito, eu venho aqui em Informações de Entidade, e nas informações de entidade, aqui ele vai mostrar, ó, tem 24 lados. Se eu selecionar ela aqui e colocar, por exemplo, 60, Enter, ó lá, já atualizou e ele ficou ali com 60 segmentos de reta, 60 retinhas, para fazer essa curva aqui muito mais bem delineada. Tá bom? A outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é essa daqui, ó, que é o polígono. Ele também, ó, eu escolho a quantidade de lados aqui, ó, tá vendo? 6. Se eu pegar lá, por exemplo, e colocar aqui 12 e Enter, quando eu fizer lá um polígono, né, ele vai fazer ali com 12 lados. Ah, eu quero um triângulo. Clico lá na ferramenta, aperto 3, Enter, e depois desenho com ela. E ele vai fazer lá um triângulo. Mas basicamente, se eu pegar essa ferramenta e colocar lá, por exemplo, 60 lados, e vou fazer um aqui ó, do lado, ó, eu consigo fazer com o polígono uma circunferência. Então, por que fizeram duas ferramentas se eu consigo fazer a mesma coisa com as duas? Basicamente, aqui, quando eu puxar a minha circunferência, ele vai criar uma superfície ó, na lateral. Tá vendo aqui que quando eu seleciono, ele seleciona toda essa curva? Isso aqui é uma superfície. Se eu puxar aqui o que eu fiz com o polígono, ele vai fazer ali ó, várias facezinhas, tá? 60, né? 60 facezinhas aí contornando isso tudo, que é a quantidade de segmentos de reta que a gente colocou, tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Um ele faz uma superfície e o outro ele faz segmentos de reta, que se você quisesse, você podia puxar, né, essas facezinhas ali, fazer alguma brincadeira com esse tipo de coisa. Para você conseguir ver esses segmentos aí, né, essa divisão aqui na superfície, você poderia ligar aqui em Visualizar e Geometria Oculta. Você ia ver que ela também é formada por essas faces, tá? Só que elas ficam ocultas ali, essas linhas ficam ocultas para que vire uma superfície. Então, basicamente, essa é a única diferença entre essas duas ferramentas. Se eu pegar a circunferência e digitar 4, Enter, eu vou fazer um quadrado. Se eu pegar o polígono e digitar 4, Enter, eu vou fazer um quadrado também. Só que a diferença das duas é que, quando eu puxo a minha circunferência, ele faz uma superfície. Ele tenta mostrar para mim que isso é arredondado. E quando eu puxo um polígono, ele mostra para mim que isso é facetado. E com essas ferramentas dá para você fazer um monte de coisa legal. Tá? Eu não explorei muito elas aqui no nosso curso básico, mas só para vocês terem uma ideia, uma das coisas que a gente tem lá também no curso completo é como fazer uma mandala. Então tem muitas coisas legais para a gente fazer com circunferências, com cópias rotacionadas. Tem como a gente fazer também uma montanha ali para colocar, sei lá, umas pedrinhas ou uma terra embaixo de uma vegetação, de uma árvore que a gente vai colocar. E um monte de coisas legais que dá para fazer com essa ferramenta de circunferência. Então, para iniciar texturas, eu vou primeiro mostrar basicamente como é que funcionam essas texturas aí, como é que elas interagem com o SketchUp. Deixa eu pegar aqui ó, e fazer um quadradinho aqui do lado. Vou puxar esse quadradinho e vou criar um grupo nele. Basicamente aqui a gente tem essa caixinha de materiais, né? Que a gente tem aqui, ó.
Se eu pegar essa caixinha de materiais, por essa setinha aqui, ó, eu consigo selecionar aí asfaltos e concretos, azulejos, tem uma porção de texturas, tá? As texturas que tem aqui dentro do SketchUp não tem uma qualidade muito boa, elas são até um pouco desfocadas, né? Deixa eu pintar uma aqui para vocês verem, ó. Elas não têm uma qualidade muito boa, assim, de definição, tá? E elas, muitas delas também têm problemas com repetição, ó. Se eu pegar aqui no paisagismo e pegar lá, por exemplo, uma vegetação aqui, ó. Olha só que textura feia. Vocês conseguem ver que tem alguns pontinhos aqui que vão se repetindo, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver que tem uma marcação aqui, deixa eu ver mais de longe para vocês verem, ó. Tá vendo que tem umas diagonais mais claras aqui, ó? Uma diagonal, outra diagonal. É como se repetissem várias vezes o mesmo elemento, ó. Fica um monte de repetiçãozinha. Tem algumas texturas que são um pouco melhores, por exemplo, essa daqui, ó. Ó, essa daqui já não dá repetição, né? Mas tem umas que são realmente horríveis. Olha essa daqui. Gente, ó, você consegue ver esse mesmo elemento se repetindo aqui e por aí vai, ó, aqui. Então não fica uma coisa natural, fica uma coisa meio estranha, né? Muitas texturas do SketchUp acontece isso, por isso que quando você quer trabalhar com alta qualidade de imagem, a gente traz texturas tudo da internet, madeiras que são feitas a partir de fotografia, principalmente madeiras que não dê emenda, né? Porque a maioria das madeiras que você vai trazer dão emenda, então você tem que saber pesquisar, existe uma forma ideal de pesquisar para achar. Vocês perceberam que quando eu pego algum material e clico aqui, ó, ele joga no meu grupo inteiro. Ele espalha no grupo inteiro, né? Olha só. E se eu quisesse pegar apenas uma face para pintar, como é que eu faria? Daria 2 cliques, né, para entrar nessa face, entrar no grupo, né? E quando eu entro no grupo, eu tenho acesso às faces, não tenho? Aos pedaços? Se eu consigo ter acesso aos pedaços, eu também consigo pintar esses pedaços, ó, separadamente, tá? Ah, vou pintar esse aqui também, com outra textura e tal. Então, para pintar somente uma parede, você vai ter que entrar dentro do grupo, até você perceber que você consegue clicar nessa face, né, que ela está acessível, e aí você pinta. Ela não precisa estar selecionada, tá? Você só precisa entender que você conseguiu chegar nela para conseguir pintar só ela. Essa textura aqui eu pintei entrando dentro do grupo, né? E essa aqui também. Essas aqui que estão aqui, ó, eu tinha espalhado quando eu pintei por fora do grupo, né? Eu peguei a tinta lá e pá, joguei. Então olha só, quando eu pinto de novo, né, aqui o grupo inteiro, ele pinta todas as texturas, menos aquela lá, ó, que eu pintei entrando dentro do grupo, certo? Se eu pegar qualquer textura e jogar aqui, ele vai pintar, só que aquela que eu pintei dentro do grupo não. Para substituir a textura daquela que está dentro do grupo, eu tenho que entrar dentro do grupo e aí sim pintar ela lá dentro, ó. Aí eu consigo pintar. Esse exercício é legal vocês fazerem um bloquinho, criar um grupo e treinar isso daí. Você não vai gastar nem 2, 3 minutos para treinar isso e você vai fixar bem essa parte de pintar dentro e fora do grupo. Uma outra coisa que eu queria falar é que eu não tenho um Mac aqui para poder demonstrar exatamente como essa ferramenta de texturas funciona lá no Mac. No Mac é um pouco diferente, eu tenho uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver. Olha só, essa daqui, ó, desse lado, é a barrinha, né, de materiais que tem lá no Mac, tá? E essa barrinha aqui é a barrinha do Windows que a gente está mexendo. No Mac, para você ter acesso a todos os materiais, você tem que vir nesse tijolinho aqui, tá? Vindo nesse tijolinho, você consegue clicar nessa barrinha e todas a lista de texturas estarão aqui para você poder pegar elas e espalhar no seu modelo. Mas infelizmente eu não tenho um Mac aqui para poder mostrar de perto como é que funciona isso daqui. Eu estou providenciando um Mac, tá? Então se você tem Mac e vai fazer o curso completo, não se preocupe, tá? Que eu vou explorar ela certinho, mostrar como ela funciona, bem detalhadinho. Então basicamente é o seguinte, quando eu pego uma textura e clico aqui, ó, por exemplo, ela vai aparecer aqui para mim, tá? E aí eu consigo pintar com ela. Olha lá, deixa eu até apagar isso daqui, fazer aqui uma facezinha. Consigo pegar ela lá e pintar, tá bom? É só você escolher aqui e pintar. Se você saiu da ferramenta, peguei, sei lá, o espaço e tal. Se eu clicar aqui, ó, nesse quadradinho, volta para o baldinho de tinta e aí eu consigo pintar, tá bom? A tecla de atalho do balde de tinta é o B,
já vem aqui para vocês. Então vamos supor que eu fui trabalhar com outra textura lá. Ah, fui trabalhar com a madeira e tal, né? Então eu saí daquela textura que eu estava trabalhando. Mas vamos supor que eu quero pegar essa textura e continuar espalhando ela por aí. Eu já falei para vocês aí brevemente no nosso curso que a gente tem um conta-gotas, que é esse daqui, ó. Quando eu clico nesse conta-gotas e clico aqui, ele vai jogar essa textura para cá, para eu conseguir pegar um outro lugar e espalhar ela. Então, se você tem uma textura aí na sua parede, por exemplo, eu quero pegar essa textura da parede, eu quero entrar nessa outra parede aqui da minha casa e quero aplicar ela lá. Você pode fazer isso, ir pegando texturas de um lugar para ir aplicando em outros. Tirando isso, se eu pegar com conta-gotas e clicar, que inclusive, deixa eu dar uma dica para vocês também, ó, se eu estou com um balde de tintas e deixar o Alt pressionado, ó, ele vira lá o conta-gotas, que eu consigo clicar nessa textura e ela vem parar aqui para mim, tá? Então eu posso estar com qualquer textura aqui, que quando eu pegar o conta-gotas com o Alt e clicar lá, ó, ele joga ela para cá, tá? Por que é importante também trazer a textura para cá? Não somente para eu conseguir espalhar em outros lugares, como eu vir aqui, ó, em editar, tá? Quando eu venho em editar, eu consigo mudar a cor dessa textura, tá? Não só a cor, como o tamanho dela também. Se eu quiser, inclusive eu consigo até dar transparência. Vou mostrar isso para vocês aqui nessa barrinha. Aqui tem algumas informações que eu não vou abordar no nosso curso, mas eu vou mostrar umas bem legais aí para vocês. Por exemplo, ó, se eu clicar aqui nessa setinha, provavelmente o de vocês estará assim, né, ó, com essa rodinha de cores. Como é que ela funciona? Quando eu trouxer esse quadradinho para o meio, ele vai ficar mais acinzentado, tá vendo? E quando eu esticar ele para fora, mais para o verde, aqui ele vai ficar cada vez mais saturado, mais estourado, aquela cor forte, tá? Tomem muito cuidado com isso daqui. Um dos maiores erros no 3D de quem representa principalmente vegetação, tá? Principalmente vegetação, é deixar a cor da vegetação uma cor muito falsa, um verde extremamente explosivo. Existe, obviamente, algumas vegetações que têm essa característica, mas a grande maioria delas não. Elas têm um verde que com a luz do sol e a sombra que ela fica mais escurinha, ela não fica tão saturada, ela fica um pouco mais puxada para um verde mais acinzentado. Enfim, tome muito cuidado com isso daqui, porque isso mata também a qualidade do 3D de vocês, principalmente se você for trabalhar com fotorrealismo, com renderização. Esse é um dos top 10 aí erros que o pessoal comete com renderização. E quando eu trago mais para cá, ele vai ficando mais acinzentado e tal, e eu consigo trazer mais para o amarelo, eu consigo trazer mais para o azul, certo? Então eu consigo ficar brincando com a minha textura ali. Essa outra do lado é o claro escuro, eu consigo abaixar e subir aqui, tá? Olha lá, ó. Abaixar e subir ela para cá, que eu consigo deixar mais escura ou mais clara. Eu não gosto de mexer com essa rodinha de cores, né, que a gente chama de color wheel. Se eu vir aqui, ó, nessa setinha e pegar esse HLS, muito melhor, tá? Lá no Mac, ó, deixa eu mostrar lá no Mac. No Mac você tem essas 3 opções aqui, ó, na verdade 4, né, para editar cor, ó, tá bom? Provavelmente o HLS está aqui, se eu não me engano. Vai ter uma setinha lá, vai aparecer o RGB inicial para vocês. Mas tem uma setinha que você consegue clicar, uma setinha parecida com essa daqui, né? Ó, que você consegue colocar lá HLS ou o HSB. Um desses dois tem lá no Mac. Acho que provavelmente o HSB, que é muito parecido, ó, tá? É uma barrinha muito parecida, funciona praticamente da mesma forma. Por que é mais legal trabalhar com isso? Primeiro que aqui, ó, eu tenho as barrinhas todas separadas. Uma é de saturação, ó, o quanto a cor vai ser estouradona, o quanto ela vai ser acinzentada. Se eu levar ela para o estouradona, ó, fica master estourada. Se eu trouxer para cá, fica mais acinzentada. Então é aqui onde vocês vão corrigir a cor, né, das vegetações que vocês trouxerem. Se ela estiver muito viva, muito estourada, pega com conta-gotas a cor dela, vai lá no editar, aqui, né, e diminui um pouquinho essa barrinha para que ela não fique assim, ó, para que ela fique um pouco mais normal, tá? E se você quiser também, você pode até escurecer um pouquinho a cor da vegetação por aqui e tudo mais. Então, ó, saturação, né, quanto ela é forte ou mais acinzentada. Claro escuro, né, quanto é mais para o preto ou mais para o branco. E essa de cima é uma variação tonal. Se eu trago aqui para o amarelo, ela vai ficando mais amarelinha, ou se eu trago para lá, vai ficando mais verde.
E você tem várias outras cores, né? Se você for indo, ela vai numa gama, ó, trocando o azul para o roxo para o rosa para o vermelho. Então, com essa barrinha você tem como trabalhar com muito mais cuidado, inclusive você tem como anotar essa numeração aqui, né? Uma outra coisa que eu mostro interessante lá no curso completo é como trazer cores da Coral, da Souvenir, de marcas de tinta, e a gente consegue trazer elas para cá, tá? E também como trazer cores de alguma foto que você viu. Putz, achei mó legal uma foto, quero pegar as cores dela. Também dá para você pegar as cores daquela composição e trazer aqui para o SketchUp. Mas com essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês, já dá para trabalhar o básico, aí vocês já vão conseguir fazer bastante coisa. Se eu pintar aqui com uma textura cinza, né? Deixa eu pegar aqui uma textura mais acinzentada. Se eu não me engano, eu tenho um de telhado. Vou pegar essa aqui, ó. Pinto lá. Se eu vir aqui no editar, para editar essa textura, né? Mudar a cor dela e tudo mais. Se eu aumentar a barrinha de saturação, ó, em texturas acinzentadas, olha o que vai acontecer. Ela vai zoar tudo, ó. Vai ficar toda pixelada. Olha que coisa horrível. Tá? Então eu escolhi uma cor laranja, mas ficou com essa cor bizarra. Como é que a gente faz para corrigir isso, né? Quando a gente aumenta a quantidade de cor de texturas que eram cinza? A gente clica nessa caixinha aqui que chama-se colorizar. Se eu clicar aqui, ó, ele vai tentar pegar essa cor e jogar a cor na textura de uma forma mais homogênea. Olha lá, ó, para que eu não tenha problemas aí com essa textura. Tá bom? Então esse colorizar, se a sua textura zoou muito, clica nele que ele vai espalhar essa cor de uma forma mais homogênea. Uma outra coisa interessante que a gente tem para trabalhar aqui, ó, são essas duas numerações. Que se eu aumentar ela, vou aumentar aqui, por exemplo, para 2. Olha só como aumenta bastante a minha textura aqui. Aumentou um monte, né? Aqui também, ó, se eu aumentar o de baixo, ele vai aumentar o de cima também proporcionalmente. Essas duas medidas, elas estão coligadas, né? Porque eu tenho aqui, ó, essa ferramentinha que faz com que elas fiquem coligadas. Se eu clicar aqui, ó, eu abro essa ferramentinha e eu consigo mudar uma medida sem que ele mude a outra. E aí, em vez de aumentar proporcionalmente, ele vai distorcer. Isso aqui serve para você fazer pisos, né? Você pega um piso quadrado e quer deixar ele retangular, você desmarca aqui e consegue aumentar uma das medidas apenas, por exemplo, 4, ó, deixei ele mais esticadão. Uma última coisa que eu vou mostrar dessa barra de ferramentas, que eu acho interessante vocês saberem, é o seguinte, ó, se eu pegar aqui e diminuir isso daqui, eu vou deixar essa textura mais transparente, ó. Tá vendo? Ela fica mais transparente. Deixa eu virar aqui para o céu. Deixa eu pintar o outro lado dela aqui também, ó. Olha lá. Conseguem ver que ela está transparente, ó? Eu deixo ela mais opaca ou mais transparente. Qualquer textura que você traga da internet ou qualquer textura que você tenha aí, você consegue deixar ela mais transparente, tá bom? Se você jogou uma água, a gente tem algumas águas de piscina aqui que não são transparentes, né? Deixa eu selecionar isso daqui. Vir aqui no selecionar, volto ali para minha caixinha e venho aqui em água, ó. A maioria dessas texturas não é transparente. Somente as que tiverem essa diagonal, ó, tá? Que são transparentes. Então vou pegar essa daqui, por exemplo, ó, que não tem, vou aplicar lá. E quando eu pegar ela lá no editar e dar uma transparência para ela, vocês vão ver que ela vai começar a ficar com essa linha diagonal e ela também vai começar a ficar transparente, ó. Vou conseguir ver através dela. Deixa eu pintar esse lado aqui também. Olha lá, que bacana. Então, com essas ferramentas de textura, vocês podem aplicar materiais que estão ali dentro do SketchUp, vocês podem deixar eles mais transparentes se quiser, vocês podem alterar a cor deles se você quiser, você pode aumentar o tamanho se você quiser. Então, explorem essas texturas que tem dentro do SketchUp e saibam também que é possível pegar qualquer textura de fora para colocar dentro do SketchUp e que isso melhora muito a qualidade das texturas. Só uma dica para quem já mexe com texturas, já sabe como importar, como fazer essa transição para dentro do SketchUp. Quando você for pesquisar uma textura na internet, existe uma palavra mágica que a gente coloca para que essa textura não dê emenda, tá? Não fique cheia de emendas. Se você for lá na internet e digitar, por exemplo, madeira, textura, para trazer uma textura de madeira aqui para o SketchUp, deixa eu vir aqui, ó. Vocês estão vendo essa madeira aqui, vocês estão vendo essa daqui, ou... a maioria delas vai dar problema, na verdade. Algumas não. Tem algumas aqui que não vai dar problema.
Mas, por exemplo, tem coisas muito sutis, ó. Deixa eu abrir essa daqui, ó. Se você for ver, esse lado aqui está mais escuro, ó. Tá vendo? Esse cantinho aqui está mais escuro. Aqui nessa parte está mais claro. Se eu pegar e jogar essa textura para o SketchUp para um piso, né? Para ela espalhar essa textura no piso, ele vai pegar essa madeira e vai espalhar várias, uma do lado da outra, para completar esse piso grandão que a gente tem, né? E aí, onde tiver emenda entre elas, vai ficar mais escuro e depois no meio dela vai ficar mais claro. E aí vai ficar escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro. Isso é péssimo, 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 péssimo. A qualidade das texturas fica horrível, horrível, horrível. Quando você vir aqui na sua textura, você vir pesquisar, escreva o nome em inglês. Se você não sabe escrever o nome em inglês, vai lá no Google Tradutor, tá? Eu não vou me ater a detalhes como mostrar o Google Tradutor, mas você põe lá, por exemplo, wood, né? E aí você escreve na frente uma palavrinha mágica que chama-se seamless, tá? Isso daqui quer dizer o quê? Sem emenda, tá? E ele vai procurar texturas que são próprias para usar em 3D, que você consegue colocar ali uma do lado da outra e não vai dar essa emenda feia, porque elas já têm os veios de uma forma correta, elas já têm, por exemplo, a iluminação da textura já está de uma forma bem feita. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Dá um Enter. Olha lá, ó, como elas estão muito mais homogêneas. E aí você consegue pegar essas texturas e colocar tudo lá dentro do SketchUp. Não só disso, como piso e, enfim, muito mais coisas que você pode colocar tecidos, texturas e pedras e tudo mais. Outra coisa legal, ó, vocês estão vendo que essa madeira aqui está com o mesmo nozinho, sempre no mesmo lugar, ó. Essa aqui não está tão gritante porque ela até, né, tem uma mesma coloração e tal. Mas se você pegar uma madeira que muda muito a coloração, essas marcações vão ficar muito repetidas, tá? E não fica bonito. Se eu pegar essa outra madeira aqui que tem nesse pergolado, olha que legal que fica, ó. Dá uma olhada, que bacana que fica. Quando as madeiras não são iguais, dá uma impressão muito mais gostosa, muito mais natural, tá? Para a gente fazer esse tipo de coisa, daria para a gente fazer aqui. Só que, ó, se eu der 2 cliques, isso daqui não é um componente? Lembra que quando eu pinto um componente, ó, vou pintar um componente aqui de qualquer textura, ó. Tá vendo que ele pintou todos? Qualquer alteração que eu faça, inclusive se eu quiser puxar isso aqui, ele vai puxar todos, porque eles são todos atrelados, tá? São todos um coligado com o outro. Eu poderia fazer o seguinte, ó, pegar alguns deles, ó, selecionar algumas dessas madeiras aleatoriamente lá com a setinha de seleção e o Ctrl e tal, e tal, e tal. Com o botão direito eu vou lá em tornar único, pego uma textura de madeira, vou até pegar uma textura de madeira daqui, ó, com conta-gotas, que está bem legal. Venho aqui, dou 2 cliques aqui para entrar dentro desse componente, pego a textura e pinto. Olha só, ele vai pintar apenas aquelas que eu selecionei e tornei únicas, né? E aí eu posso fazer o seguinte, ó, saio do componente, faço a mesma coisa lá, seleciono algumas delas ali, ó, com conta-gotas, botão direito, vou lá em tornar único. Também vou lá, entro dentro desse componente, pego conta-gotas, pego uma textura lá que eu tenha gostado e vou lá, nem vi qual que foi, né, porque eu estava dentro do componente, e aplico lá. Deixa eu ver se é muito diferente. Vou até pegar uma mais clarinha aqui, vai. Vamos pegar uma mais legal aqui, ó, para dar mais diferença. Na verdade deve ser até a mesma textura, né? Mas vamos lá. Jogar ela aqui. Olha que bacana. E dessa forma você vai compondo aí. Não faltaram mais tantas madeiras assim. Eu conseguia fazer isso mais umas 2 vezes, aí já ia ficar legal, ó. Deixa eu só fazer aqui. Então você gasta aí uns 5 minutinhos a mais, mas você tem uma qualidade de imagem mais bacana para apresentar, tá bom? Lógico que se você está muito na correria, você vai acabar não fazendo isso daqui, né? Deixa eu pegar lá conta-gotas, vou pegar uma outra aqui qualquer e vou jogar aqui. Olha lá, já deu mais uma diferença. Vou pegar uma conta-gotas aqui de novo, pegar uma mais escurinha, entrar aqui nessa daqui e pintar. Então lá, olha que muito mais legal, olha que muito mais bonito que fica, gente. Sinceramente, vale a pena você gastar um pouquinho mais de tempo, 5 minutinhos, 3 minutinhos, para deixar a qualidade das suas texturas mais bonitas,
mais legais e mais agradáveis, tá? Para quem está vendo. Então é isso daí. Quando você for pintar uma textura, né? Quando você for pintar uma parede, você tem que entrar lá dentro dela para conseguir pintar ela de uma cor específica. Se você quiser espalhar num grupo inteiro, por exemplo, aqui no meu telhado, eu vou jogar uma cor preta, né? Vou pegar lá uma cor e jogar. Ele vai espalhar no telhado inteiro, tá bom? Então, basicamente assim, você consegue pegar as texturas que você tem, sair espalhando, vir aqui no editar, venho aqui no HLS, né? Eu quero que isso seja mais avermelhado, ou quero que seja mais verde, ou mais acinzentado, ou mais claro. E aí você consegue trabalhar sempre por aqui, aumentando o tamanho de textura, brincando, espalhando aí. E como é que a gente faz para finalizar uma imagem disso daqui, né? Primeiro de tudo, ó, a gente pode pegar esse carinha aqui, ó, que é um observador, clico lá nele, né? A gente tem nessa barrinha. Digito lá 1,50, mais ou menos, e dou um Enter, antes de colocar ele, tá? Acabei de clicar aqui, já digito direto, 1,50, Enter. Que ele vai alterar essa medida aqui, ó, que na verdade é a altura dos olhos desse observador, dessa pessoa que vai estar ali no ambiente, tá bom? Clico com ela em qualquer cantinho que eu queira fazer uma imagem legal. Vou, por exemplo, pegar uma aqui, ó, mais ou menos desse pergolado, né? Deixa eu dar um cliquezinho aqui. Ele vai colocar essa pessoa lá no espaço e vai dar um olhinho para mim, que é a mesma coisa que eu clicar nesse olhinho, ó, tá? Aqui você não pode orbitar, não pode dar zoom, senão você sai da altura desse observador. Então, vou colocar ele aqui de novo, ó, clicar ele ali no cantinho. Você só vai poder clicar com o botão do mouse aqui, tá? Esquece a rodinha. Só esse botão, deixar pressionado e arrastar. Aí vai ser como se você estivesse no lugar, olhando para um lado, olhando para o outro. Ou como se fosse um tripé de câmera, né? Podendo fazer uma fotografia ali. Vou clicar, arrastar para cá, ó. Pegar alguma cena aqui legal desse pergolado. Ou então posso pegar um pedaço só dele e pegar aqui uma parte do meu canteiro, né? Uma parte aqui da vegetação caindo, né? Não, quero colocar um carinha que esteja um pouco mais, sei lá, aqui dentro, para ter uma visão dessa pessoa olhando para lá. Também pode. Pega lá, coloca o carinha ali, né? Deixa eu só trazer ele mais para cá, ó, que ele vai estar sentado. Coloco lá uma visão, né, interessante ali da área onde ele vai olhar. Se você orbitar de levinho ou dar um zoom bem de levinho, você não sai tanto da altura desse observador e ainda fica natural, tá bom? Então não tem problema se for bem de leve. Vou deixar aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, as minhas camadas, que eu tinha desligado a camada do canteiro. O canteiro que eu tinha feito aí, ó. Ó que belezinha, tá? E aí eu posso ir lá, vir aqui em Arquivo, Exportar, Gráfico 2D, tá bom? Assim que a gente finaliza uma imagem. Tudo que eu estiver olhando aqui, ele vai salvar aqui nesse Gráfico 2D. Clico ali, Gráfico 2D. Venho aqui, vou deixar aqui na minha área de trabalho mesmo. Eu vou colocar lá, curso SketchUp básico. Enter. Tá. E ele vai salvar essa imagem aí para mim. Deixa eu minimizar aqui, vou minimizar aqui. E vou abrir lá a minha imagem para ver. Olha só que bacana. Com essa imagem, você já consegue enviar para o seu cliente, ele já vai entender algumas coisas legais aí que você quer criar. Você consegue enviar por e-mail, você consegue mostrar num tablet, você consegue mostrar num notebook, num computador. E aí você consegue pegar e fazer uma apresentação bacana aí para você conseguir mostrar essas ideias que você tirou da cabeça. Então é assim que a gente captura uma imagem do SketchUp para poder postar no Facebook, para poder enviar e tudo mais. E eu queria fazer um pedido para vocês. As imagens que vocês fizerem, a composição que vocês fizerem de texturas, de materiais, de vegetação, poste aí para a gente ver, tá? Coloque aí para a gente ver no nosso grupo. Essa parte de finalização de imagem, de gerar ângulo e tal, existem várias outras coisas também que eu não vou abordar aqui no nosso curso gratuito, que essa aula ficaria muito longa, tá? Mas que é basicamente como a gente conseguir abrir o campo de visão para ele ver um ângulo muito maior, como trabalhar com as opções de câmera avançada, que você consegue fazer um ângulo que seria basicamente uma fotografia mesmo, tá? E algumas coisas bem legais aí. Mas para um começo isso aqui vocês já conseguem fazer bastante coisa. E essa aqui foi a nossa aula, a nossa última aula do nosso curso. Adorei estar aqui com vocês.
Espero ter ajudado vocês aí com dicas, até quem já usa ou quem começou do zero. Espero ter conseguido implantar essa sementinha aí do 3D para vocês conseguirem desenhar coisas muito legais, conseguirem alterar, terem aí todos os ângulos, né, para poder trabalhar, né? Então, acredito que nesse ponto vocês devem perceber o como é bom utilizar essa ferramenta para apresentar projetos, porque com um desenho a gente tem todos os ângulos possíveis para trabalhar. A gente desenha uma casa, a gente tem como trabalhar cada cantinho separadamente, fazer imagens de cada cantinho com ângulos diferentes que a gente pode escolher. Então essas ferramentas de 3D, elas são fantásticas para a gente ver cada pedacinho, para tirar cada ideia da nossa cabeça e ficar testando e vendo até ficar perfeitamente do jeito que a gente quer. Então eu espero que vocês usem muito. Estou muito feliz de tanta gente ter entrado em tão pouco tempo, aí 2 meses de grupo mais ou menos. Já estamos aí com mais de 1000 pessoas assistindo às aulas, então fiquei muito feliz, muito grato como professor, ter vocês como alunos. Pretendo não tirar essas aulas do online, deixá-las sempre online aqui, para ser uma base para qualquer paisagista que queira começar no 3D, poder assistir essas aulas e começar, né, do zero ali. E lembrando que você vai conseguir evoluir muito disso daqui, tá? Você vai conseguir chegar a coisas muito mais legais, você vai conseguir compor de uma forma muito mais prática com plugins, tá? Espalhar vegetações de uma forma muito mais prática, melhorar a qualidade das texturas, apresentar imagens que parecem fotos, se você fizer o curso completo. E se você chegou até aqui e não tem condições de pagar o curso completo inteiro, lembra, me manda um e-mail, vou colocar o e-mail aqui de novo, tá? Pode mandar aí agora, que eu mando para você um cupom de desconto para você conseguir participar desse nosso curso e continuar estudando, continuar o seu aprendizado para cada vez fazer coisas que vão te fazer se destacar mais no mercado, vão te fazer ganhar mais campo e conseguir ganhar mais clientes com isso. Então é isso aí, minha gente. Adorei estar com vocês. A gente se vê por aí no curso completo ou por aí na vida, tá bom? Tchau, tchau!